Bem-vindos ao nosso segundo episódio. Mais uma vez, a doutora Ana Carolina aqui no nosso podcast, explicando um pouco sobre o curso, sobre o mercado, sobre sua carreira e muito mais. Doutora, vamos recapitular, falar um pouco do curso. A gente falou bastante da sua carreira no nosso primeiro episódio e terminamos explicando um pouco de como funciona o curso. Mas eu quero recapitular e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto e também falar sobre o mercado, como ele está hoje, né? Não só a dermatologia, mas em esquemas de cursos, de congressos que existem por aí e o diferencial que é o curso, certo? Então, bora. Primeiro, como é que está o mercado hoje? Bom, o mercado ele está com uma profusão de cursos diversos, porém, embora em maior quantidade, eles são mais do mesmo. Entregam conceitos importantes, mas conceitos e técnicas de forma mais abrangente e superficial, e acredito que ainda faltam cursos que foquem no estado da arte. Acredito que o principal diferencial do meu curso é esse, é o estado da arte. Na hora de perceber o paciente como único e fazer um diagnóstico minucioso dele, para então planejar o seu tratamento, e também estado da arte em termos técnicos, na técnica propriamente dita, na escolha do plano, em técnicas minimalistas que vão aumentar mais colágeno, Uhum. técnicas que valorizem os vetores da face, as projeções que o paciente já apresenta, o contorno da face dele, a arquitetura daquele paciente, né, não pode ser desprezada. Então não basta saber uma técnica, digamos, um MD Codes, ele não se aplica a todo mundo. É entender essa individualidade, esse olhar, e então essas técnicas, como que eu vou poder apurá-las, torná-las mais eficientes para o meu paciente, mais minimalistas, mais sofisticadas e que entreguem um resultado natural que se mantenha também. Então, Uhum. tudo isso é importante e eu não vejo essa preocupação em entregar esses diferenciais nos demais cursos. Uhum. É interessante que a gente tem uma infinidade de cursos hoje, que justamente entregam inovações, né, por exemplo, tratam de medicina integrativa, tratam também sobre medicina regenerativa, Uhum. mas ainda falta esse estado da arte técnico, sabe. Uhum. E acredito Não é que só aprender e aplicar, né? exato. Outra questão que, eu trouxe para o meu curso desde o começo, e que é de suma importância para quem vai realizar aplicações nos seus pacientes, é a anatomia. A gente vê até hoje pessoas fazendo cursos de cadáver, mas não chegando a fundo a estudar aquele cadáver. Não está ali preparado, por exemplo, seja pelo professor, pela equipe do curso, né, para trazer as suas dúvidas, para já fazer um estudo prévio, né, que a gente faz no nosso curso, a gente passa uma série de estudos, a gente já dá um conceito básico, a gente já pede que o aluno engaje naquele conhecimento para trazer suas dúvidas e a gente poder direcionar o estudo anatômico. Então, o que eu entrego em anatomia é tão interessante, é um estudo tão profundo, contemplando toda a face, que os alunos, às vezes, muitos cirurgiões plásticos chegam e falam: "Eu achei que sabia tudo de anatomia até eu chegar no seu curso. Eu achei que eu sabia tudo de região periocular". Então eu tenho alunos que são oculoplásticos e que ficam impressionados, que não tinham tido acesso às imagens, Mas por que falta esse acesso, falta esse tipo de especialização? porque os cursos entregam conhecimento mais superficial, jogam o O de conteúdo. final de semana? E jogam conteúdo e o aluno que tem que pesquisar depois, o aluno que tem que entender e montar seu próprio algoritmo, entende? E quando eu desenvolvi esse curso, para você ter uma ideia, eram tantas as necessidades do mercado que, eu foquei em anatomia, em complicações, não só na prevenção, mas no manejo delas. Só que esse conhecimento anatômico, ele é crucial para que você entenda complicações, né. E tem excelentes cursos de complicações no mercado, só que a pessoa paga uma fortuna e ainda assim ela vai depois, durante a semana, ela não vai aplicar, não vai estudar, não vai montar a É, por tabelinha de emergência dela. até porque para acontecer até acontecer uma complicação, né. É, e muitos não estão preparados, não têm o seu kit SOS, não sabem por onde começar, e quando diante de uma complicação, vão perguntar nos grupos.
É uma loucura, uma idiosincrasia, porque, veja, as pessoas fazem os cursos, mas elas não aplicam o conhecimento. Então, é muito importante que esse conhecimento ele venha para a realidade do médico no seu cotidiano, Hum. e para que ele saiba de fato aplicar aquilo. E o que que eu vejo também, muitos cursos falam en passant de complicações, não falam de todas. E outra coisa também, eh, eles ensinam, mas não fazem com que o aluno engaje em trazer aquele conhecimento para o consultório. Além disso, ensinam muitas vezes a partir de estudos que não são validados. Então é muito importante que a conduta do médico diante de uma complicação seja, pautada nos estudos de maior rigor científico. Porque, Uhum, assim, existem consensos que não têm valor científico. uhum. Não tem alta relevância. Então o aluno tem que estar atualizado, antenado, mas saber ler estudos, Caramba, é muita saber coisa, né. interpretar esses estudos e quais que realmente indicam a melhor conduta, Entendi. É entendeu? um diferencial, né, É um então. diferencial. E Essas são as dores, de fato, que você deve ter passado em muitos cursos, né. com certeza. Tanto online quanto presencial? Sim, eu vejo isso de forma disseminada. Eu, inclusive, vi num dos principais cursos de complicações do Brasil, ensinarem um método que não é validado. E que, inclusive, eu, em mesas redondas com colegas de peso da ciência dermatológica, achamos temerária aquela conduta, Uhum. sabe. E, enfim, tem questões que precisam ser realmente, constantemente avaliadas de acordo com esses estudos, que são os de maior valor científico. Entendi. Agora vamos falar um pouco do curso então. Como que a gente já entendeu como é que você trouxe essa dinâmica através das suas dores, de coisas, dificuldades e complicações que você encontrou durante todo o estudo, né, até hoje da sua vida, mas você continua estudando, continua se aprimorando. Como é que você idealizou então o seu curso, né, do início ao fim? Porque eu sei que tem precificação, gerenciamento de consultório, gerenciamento do paciente, tem muita coisa que você passa para esse médico. E o seu curso, ele não é para um médico beginner, ele não é para um médico que acabou de se formar, ele é para um médico que já atua há um tempo, certo? Certo, na maioria das vezes sim, sobretudo se for o curso presencial, porque eu não tenho condições de colocar, por exemplo, numa mesma turma, colegas que são speakers que me procuram para atingir esse estado da arte, ou colegas em formação de speaker que querem trazer um diferencial a mais, ou seja, que já têm uma robustez de conhecimento, no mesmo curso, com colegas que têm inúmeras dúvidas do básico de como, ah, empregar uma seringa, de, né, ter o tato adequado para a injeção do material de forma bem lenta, de forma suave, não tem essa mão ainda. Então, são grupos, são nichos totalmente diferentes de colegas. Uhum, Não que eles não possam fazer o curso, mas o curso na forma de mentoria individual é o ideal para esse tipo de colega. uhum. Agora, um curso do nível que a gente propõe para 4 dias, né, de imersão nas técnicas avançadas, para que o aluno possa evoluir para técnicas avançadas, ele já tem que ter o básico muito bem consolidado, Uhum. tá. Já o curso online, ele contempla todo tipo de aluno, é uma questão de curva de aprendizado, mas ele vai precisar complementar para que aquele conhecimento que ele está vendo, né, na tela, ele possa se tornar mais claro e ele possa vivenciar esse tato, né, Uhum. junto comigo. Então, não raro eu vou ter alunos, como recentemente na última mentoria, em que eu tenho que puxar a mão, Aham. bater na mão, falar: "Volta, vamos começar do zero, sua mão está pesada, não convém utilizar a mão pesada nesse tratamento, o paciente não volta". Então é o básico, sabe. Esse básico bem feito é muito importante para que ele possa evoluir para, assim, esse estado da arte, esses diferenciais técnicos que só quem já tem uma boa base pode desenvolver. Entendi. Então vamos o passo a passo, assim, como é que o curso online hoje, que é o que a gente vai ter o lançamento daqui a pouco, o que ele engloba?
Ele engloba toda essa parte anatômica, a parte de complicações, a parte do diagnóstico minucioso, enxergando todos os aspectos importantes da atratividade, do visagismo médico ou Image ID, todo esse aspecto tridimensional da face, que se compõe de contornos, de luz e sombra, e também, dos vetores. Além, é claro, da biodinâmica facial, que são as expressões e como elas alteram as estruturas, né, enquanto o paciente conversa, enquanto o paciente, se comunica e também se alimenta, sorri, enfim, todas as expressões do paciente são importantes serem mapeadas antes e algumas durante o procedimento. Uhum. Então, o procedimento de terço médio tem que pedir para o paciente sorrir muitas vezes durante o Não é só próprio ficar lá ato. aplicando, né. Não é. E é Tem que sempre levantar o paciente, levantar, né. muitas vezes posicionar o paciente de forma sentada, olhar por através de tudo que seja possível enxergar, né. Então a gente faz um tour em torno do paciente diversas vezes, é um procedimento mais lento, porque veja bem, preencher por preencher, até um Uhum. macaco você consegue ensinar, É, é. falando de forma bem grosseira, mas, se aprende, certo, mas Hum. não é só preencher. É entender o que precisa ser preenchido, onde, como, por onde começar, por onde terminar e quais os fatores que influenciam nesse resultado. Uhum. E, por exemplo, região de linha de marionete, também precisamos que o paciente se exprima, abra a boca, faça diversas expressões para que a gente tenha um melhor resultado. Código de barras vai ser assim também, essa região de sulco nasogeniano, Uhum. tudo, todas essas expressões elas vão influenciar no resultado. Então, se o colega tem uma mão pesada ou se ele contempla utilizar um pouco a mais de produto para aquela região e não faz esses testes, ele Uhum. vai ter uma hipercorreção, que é um excesso de produto. Uhum. E o produto vai aparecer, o produto não deve aparecer, o que É. deve aparecer é a beleza do próprio paciente. Uhum. A gente tem que buscar o quê? Identificar os pontos fortes e fracos do paciente. O que que o favorece? Né, quais são os pontos de beleza dele, isso tem que ser ressaltado no ato do diagnóstico já para o paciente tem que se sentir bem também, você não pode Tem que só se apontar o não, dedo e falar coisas. sentir que vai ser um trabalho de fato individualizado, né. "Nossa, ela está Isso, pensando em mim, ela não está exato, pensando no que está em alta hoje, é o que vai ficar exato. bom para o meu rosto, que eu vou olhar e eu vou me sentir olhar e falar: 'Nossa, sou eu ainda'", né. Isso, é resgatar o brilho no olhar desse paciente, é ele se ver naquele resultado, ele se enxergar: "Poxa, você me trouxe um aspecto que eu já não via mais no espelho nos últimos anos, eu estava olhar triste, olhar cansado, você me trouxe algo que eu tinha, um glow, um semblante de quando eu era mais nova". Uhum, Sabe, entendi. então é esse resgate, é a gente ofuscar aquilo que desfavorece o paciente, Uhum. ressaltar apenas o que favorece ele. Muitas vezes o paciente, quer tratar o nariz e eu desaconselho, falo: "Olha, pelo risco, será que vale a pena?" Porque às vezes o paciente quer, por exemplo, fazer um tratamento na região alar. É possível fazer esse preenchimento? É, eu até ensino no meu curso, mas é uma das regiões de maior risco. Entende? Então, às vezes, vale a pena tornar a narina um pouco mais estreita, fazer esse risco, sendo que se submeter a esse risco, sendo que não vai trazer tanto benefício estético. Então, tudo isso tem que ser conversado com o paciente. O Uhum. processo de escolha do material, das técnicas, tem que ser conversado com o Com paciente. A certeza, conexão com o paciente é crucial. com certeza, é o que faz o paciente voltar, né. Exato. Agora, eu já vi o curso e mesmo não sendo médica, é um curso de fato que está muito bem, estruturado e é possível, né, ensinar esse médico mesmo num curso online, que as Sim. pessoas às vezes têm o pré-conceito de ser online, né, mas está facilitando, porque não importa aonde você esteja, esse curso a gente está focando um pouco, para a Espanha, mas quem está no Brasil tem acesso, quem está nos Estados Unidos tem acesso, o mundo inteiro vai ter acesso a esse curso online. E está tudo bem, né, doutora? Tá tudo bem. Existem vários conteúdos que vão agregar muito para o médico, são conteúdos científicos, ah, transmitidos, assim,
pontualmente para as necessidades dele na hora do seu planejamento Uhum. de tratamento estético. Sempre pensando em enxergar o paciente como um todo, de forma macro, de forma micro, né, em questões específicas de algumas subunidades estéticas, mas sempre vendo esse macro, sendo sempre observando o gênero do paciente, sempre Uhum. observando essas questões específicas das expressões Uhum. e do que o semblante dele está transmitindo, como que a gente pode melhorar Uhum. a atratividade dele. Então, assim, esses conceitos elementares vai ser, assim, espetacular que esse aluno Imagino. tenha acesso a isso. Inclusive, muitos dos meus alunos que vêm do exterior pedem para a mentoria presencial, pedem para ter acesso à parte desse conteúdo antes, para já chegarem com dúvidas, para já direcionarem melhor o seu aprendizado presencial. Uhum. Então, esse conteúdo básico do diagnóstico e também de anatomia, que eu acredito que é o curso mais completo de anatomia que tem no mercado hoje no Brasil, e por tudo que eu já fiz de cursos e faço e de congressos, realmente não tenho encontrado um mais completo que o meu em anatomia, Uhum. tá. Ah, complicações eu não vou dizer o mesmo, porque existem cursos que são São só muito de bons, é. complicações, mas mesmo nesses cursos eu não, encontrei, por exemplo, todas as complicações já listadas cientificamente. No meu, o aluno vai ter acesso a tudo que é possível ocorrer e Essa é estar a maior dor preparado. que você cura desse médico no seu curso? Não, acho que a maior dor é mesmo o diferencial técnico, é o estado da arte. Ele não sabe, por que ele tem um certo conhecimento, porque ele vai a tantos congressos, porque ele vai a tantos cursos, e ele não consegue entregar mais, ele entrega sempre o mesmo. Ele não consegue muitas vezes fazer um tratamento panfacial, ele indica só um terço ou outro da face. Uhum. Então essa é uma dor comum, Uhum. né, e muitos chegam e falam: "Por que que eu não consigo o resultado dos speakers? Por que que eu não chego naquele resultado sublime?". Sublime é algo muito avançado, não é uma coisa que você consegue fazer num tratamento express, papum, em que o paciente está sentado, como eu vejo muitos médicos, até speakers, o paciente está sentado e sai aplicando. Não, o paciente tem que passar por uma documentação fotográfica ostensiva, tem que ter método, e esse método envolve todas as expressões da face, Uhum. né, É, essa aquilo que análise. você fala no curso, que é o paciente em 3D, né. Exato, mesmo que o colega não tenha uma máquina em 3D, ele tem que ter a visão em 3D. Então ele tem que fazer uma documentação Isso você fotográfica ensina? padrão, Aham. sim, e a minha documentação fotográfica é, assim, exímia. Eu faço questão que todo aluno aprenda. Há uma curva de aprendizado, porque muitas vezes o colega é muito bom para aplicar, mas não é bom para fazer essa foto. E eu sempre ressalto a importância dessa foto, porque é ela que vai vender o resultado dele. Exato. Então, se ela Tanto não antes quanto tiver. depois, né. Sim, e se ela não tiver no padrão, como que você vai comparar? Então tem que ser a mesma luz, a mesma posição, e eu ensino o médico a fazer essas fotos de forma impecável. Essas fotos você pode fazer diante do paciente, aliás, com o paciente, e diante das imagens, você comentar com o paciente: "Veja bem, aquilo que eu te indiquei é isso, isso e isso". E você pode revisitar as indicações para o paciente se sentir mais seguro antes de começar. Uhum. E isso ressalta também a própria conexão com o paciente, Uhum. né. E o fato também de, durante o procedimento, estarmos com o espelho, né, propiciarmos que o paciente se veja, né, veja o resultado, a gente trata o meme face, dá o espelho para ele se observar, Uhum. isso é fenomenal. É, diferencial. Engaja, e o paciente se sente realmente bem seguro, ele faz parte do processo, Uhum. né. Doutora, agora eu quero que você só dê uma passada, sem se aprofundar muito, porque a gente vai deixar essa profundidade para o nosso terceiro episódio. Eu quero que você fale mais ou menos os protocolos que você ensina também dentro do seu curso. Tá. Pensando dessa forma macro, né, a gente pode idealizar tratamentos panfaciais para que não fique incompleto, como eu falei que a maioria dos cursos por aí fazem, né, tratam uma área, ensina o médico a preencher determinada área. Não, ele vai ter um conhecimento para que ele possa indicar e planejar tratamentos panfaciais, então Uhum. esse é um grande diferencial.
E aí, técnicas específicas que eu entrego são técnicas que eu desenvolvi, algumas delas me levaram bastante tempo, né, a Slimmer Face que é a minha queridinha e foi objeto de estudo do meu doutorado, é uma técnica que eu levei 7 anos para desenvolver, então eu só consegui chegar nesse algoritmo de tratamento quando eu entendi que os melhores resultados você não podia fazer observando só o paciente, isso e aquilo e tal, necessidade de forma, superficial. Que você precisa categoricamente do estudo dos vetores, da luz e sombra, das projeções e do visagismo. Então, esse algoritmo compreende tudo isso para então a gente planejar. E quando Uhum, a gente vai realizar esse tratamento no paciente, eu mudo todo o aspecto de luz e sombra do rosto dele. uhum. E eu afino, eu melhoro a tridimensionalidade, né? Eu redefino os contornos que ele perdeu, ou no caso dele não ter perdido, que ele não tem, e eu otimizo a atratividade dele. Eu otimizo a feminilidade, a masculinidade. Então, essa técnica é a principal, ela é a mais complexa, ela exige uma curva de aprendizado, tá? E exige também que faça a palpação, que tenha esse hábito de fazer o teste da prega, de palpar um lado e o outro, entender que o paciente é assimétrico, vai continuar sendo assimétrico, mas que Uhum, a gente pode melhorar um pouco essa assimetria, tá, mas sobretudo a proporcionalidade, o dimorfismo sexual e uhum, tudo aquilo que é importante para a atratividade, como também a jovialidade. uhum. E além dessa técnica, tem outras menos complexas, tem a Vera Lips, que é uma das mais famosas entre os colegas médicos, porque ela trabalha o lábio de Preenchimento. forma natural, Aham. ressaltando os tubérculos que estão envolvidos numa maior atratividade. Nossa, você sabe, gente, que a primeira vez que a doutora me viu, eu falei para ela que eu tinha feito, um preenchimento há muito tempo, e eu tinha feito, aqui no arco do cupido, né, e um pouquinho embaixo. Ela falou: "Gozado, você tem que fazer mais em cima do que era isso? Mais em cima do que Mais embaixo?" embaixo que em Mas cima. isso. Eu lembro que você falou: "Ó, aqui você tem que preencher mais". Eu falei: "Caramba", e nunca tinham me É. olhado desse jeito. A maioria dos médicos que está no mercado e a maioria dos cursos que ensina tratamentos labiais tem priorizado contorno ao invés de estrutura. Esse é um grande erro que permite que as pessoas desenvolvam o famoso bico de pato. É. Então, e eu vejo muito nos grupos, colegas: "Ah, eu estou com esse resultado, o que que eu faço?". E geralmente esses colegas colocam também produtos inadequados, pesados, aí fica aquele lábio Exato. pesado, robusto, que perde a sua naturalidade, porque o lábio, ele tem que ter essa plasticidade, essa leveza, essa Nossa, falando flexibilidade. eu esses dias eu vi uma amiga que ela tem o rosto bem magro aqui, né, ela é bem cavado e ela tinha a boca muito fina. Muito, 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 muito. Tanto que o dente dela parecia até maior do que era de fato, de tão fina que era a boca dela e afundado aqui. Emagreceu muito, né, fundo. Ela fez preenchimento, doutora, eu olhei aquilo, só da boca dela, Aham, porque não foi visto só todo. da boca dela, ficou feio. Exato, eu vejo muito esse tipo de resultado. Por exemplo, médicos que se propõem a fazer um lip lift, não dá para fazer um lip lift, que é essa cirurgia dessa região para encurtar o Para encurtar filtro, aqui, né. não dá para fazer um lip lift sem fazer o estudo vetorial. E quando você faz o estudo vetorial, né, de por que o lábio desabou, por que aumentou essa distância? Dá para eu tratar com preenchimento? Dá, a gente ensina uma técnica que diminui o tamanho do filtro só com preenchimento. Uhum, Mas é claro que existem casos em que o filtro alongou muito desabou muito no processo de envelhecimento. Então a gente pode indicar uma cirurgia. uhum. Então há médicos que ensinam essa cirurgia sem ensinar esses fatores tão importantes Da do anatomia, né. diagnóstico. E que, por exemplo, se eu vou tratar aqui e se há um desabamento aqui, ele começou aqui. Certo, assim como as pessoas já sabem, hoje os colegas sabem que quem tem o famoso O bulldog, o bulldog, jaws, o problema começou aqui, né, na lateral. Então a gente tem que pensar em vetores e devolver esses vetores para o seu lugar de origem. tracionar aqui, né. Isso. E aí, obviamente, já vai melhorar aqui. Se uma pessoa quer tratar a região do lábio, tratando única e exclusivamente o lábio, vai
não vai ser natural. Aham. Certo, então quando você trata a lateralidade, põe tudo no seu lugar, aí você pode preencher o lábio. Então assim, tratar a região perilabial é muito importante e tratar os arredores também, tratar a É. estrutura E avisar o facial. paciente, não é que eu quero te vender mais procedimentos, é que se eu não arrumar uma coisa, vai a vai dar evidência demais para outra e vai ficar, Inestético. exato, não vai ficar natural. É porque está tudo interligado, veja Exato. bem, as musculaturas são lâminas, É, né, que se interconectam em é. toda a face, Nem então nem até eu que não sou médica entendi isso, doutora. Mas olha, ainda tem muita coisa para a gente falar sobre os protocolos, a indicação também dos produtos e tecnologias que ela passa nos cursos. Gente, tem muita coisa para a gente ainda conversar, mas vai ficar para o nosso terceiro episódio, certo? certo, Até o próximo. até lá.